Amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, amigos, amigas, mais uma vez estamos com alegria convidar vocês para a gente, como sempre faz esse convite, chamar para a gente ler uma porção da palavra de Deus e assim fazer uma reflexão na própria palavra de Deus, conforme assim o Senhor nosso Deus nos conceda que a gente faça. E você é o nosso convidado, você que nos acompanha através desse canal de comunicação, sinta-se convidado também para se inscrever nesse canal. Se inscreva no canal, se possível for, se for tocado por Deus, e escolha a opção para todas, porque todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando, você apertando também no sino, você vai ser avisado para ler e meditar conosco. E assim a gente vai pregar a palavra de Deus, conforme assim Ele nos ensinou através desses canais de comunicações, que hoje também é uma ciência de Deus. E o povo de Deus usufrui desses canais de comunicação para fazer a obra de Deus, obedecer a Jesus no ir e pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Hoje é muito mais fácil, e através dos canais de comunicações, a gente assim levar esse Evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado, salvo está, assim falou Jesus, verdade é. Então, meus irmãos, vamos orar e pedir a Deus sabedoria, como sempre a gente faz, porque só Deus tem a verdadeira sabedoria para nos dar. Ele é o Pai das luzes, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está no mais alto e sublime trono, criou todas as coisas através de sua sabedoria, Ele é infinito em sabedoria, porém, Ele nos lança a sabedoria através do nosso pedido de oração. Disse Jesus: pedi e recebereis, buscais e acharei, batei e as portas se abrirão. Nós temos esse Deus que a gente tem esse acesso através de Cristo Jesus. Então a gente, através da comunicação, a gente pode fazer isso, levar a palavra de Deus, mas vamos convidar vocês para nesse momento a gente orar e pedir a Deus a sabedoria, dizendo assim: Pai Santo que estás no céu, como sempre, Pai, a gente te pede, Senhor, se faz presente em nosso meio, através de sua misericórdia e graça, o Senhor se faça presente e assim nos dê sabedoria, Senhor. A nós que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que ouvindo estão, através desse canal de comunicação, estão também conosco, ouvindo, lendo e meditando a sua palavra. Abençoa, Senhor, através de seu Santo Espírito, se faz presente conosco. E dai-nos a sabedoria para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco. Fala, Senhor, conosco através de sua palavra e que tudo seja para a honra e glória de seu santíssimo nome, hoje e eternamente. Amém. Então, irmãos, a palavra que a gente vai ler hoje e fazer uma reflexão na palavra vai ser o Evangelho de Jesus Cristo, que está escrito com a narração de Lucas. Está escrito em Lucas capítulo 9, do versículo 57 a 62. Título da leitura: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E assim nos diz a palavra de Deus, e assim nos fala Deus através de sua palavra. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse Jesus: segue-me. Ele respondendo, disse: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos.
Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para a obra de Deus, para o reino de Deus. Assim falou Jesus. Meus irmãos, como a gente sempre diz, verdade é, e a gente repete para cada vez mais a gente ficar convicto de que essa verdade tem que prevalecer em nossas mentes. Palavra de Deus são palavras de verdades, palavras verdadeiras, 100% puras e poderosas para salvar. Ou seja, todo aquele que crê e obedece à própria palavra de Deus. Meus irmãos, aqui no texto que a gente leu hoje à noite, temos dois se oferecendo a Jesus, pedindo a ele para segui-lo, e um Jesus convida. O primeiro chega até Jesus e disse: Eu te sigo, Senhor, para onde o Senhor for eu vou. Mas Jesus diz: Olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, a gente, devido à resposta que Jesus deu a ele, a gente vê que aquele rapaz estava com interesse em alguma coisa. Ora, vê a Jesus pregando com sabedoria, transformando água em vinho, fazendo milagres, dando vista aos cegos, curando leprosos, enfim, fazendo vários milagres. Ele certamente teve algum interesse de seguir Jesus. Interesse no sentido terreno, porque a gente não tem que investir nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas, as riquezas terrenas, os bens materiais terrenos, a traça corrói. O ladrão pode roubar, e é onde Jesus diz que a gente não invista tanto nisso aí, mas invista no reino de Deus em primeiro plano, porque as outras coisas, o próprio Deus se encarrega de nos abençoar e nos dar tudo que a gente precisar. E lá, quando a gente investe no reino de Deus, nas mãos de Deus, a traça não corrói, o ladrão não pode roubar, mas está seguro porque está nas mãos do Senhor. O jovem aqui, quando disse que queria seguir Jesus, ele estava com algum interesse nas coisas terrenas. Sabia que Jesus podia transformar muitas coisas, mas Jesus explicou a realidade para ele. Tu queres me seguir, jovem? É assim, olha. As raposas do céu, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho de Deus, o Filho do Homem, não tem nem onde reclinar a cabeça. E com certeza, lá na cruz, Jesus ou inclinou a sua cabeça, ou no seu próprio peito, ao dar o último suspiro, morreu e ressuscitou por nós, ou inclinou a sua cabeça no ombro, mas nem sequer um travesseiro teve para que ele escorasse sua cabeça. E aquele jovem, a gente não sabe se ele prosseguiu querendo seguir Jesus, mas que Jesus explicou a verdade para ele, explicou. Trazendo para nós hoje, Jesus deixa claro para nós que a gente tem que seguir a Ele por amor a Deus, acima de tudo, e por amor ao próprio Jesus, nosso Salvador, amor a Deus em primeiro plano, sobre todas as coisas, e depois amar o nosso próximo, e depois obedecer os ensinamentos do Senhor. Isto de uma forma gratuita, porque de graça recebestes, de graça dai. A gente não ser gananciosos, aqueles que trabalham e faz o papel de mercenários, trabalham por dinheiros, eles não estão seguindo os passos nem o exemplo de Jesus, porque o Mestre nos ensinou a trabalhar por amor à obra, por amor a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos.
e não está com ganância, querendo crescer no sentido material, adquirir riquezas terrenas que são passageiras, riquezas terrenas que não têm proveito nenhum. Ora, tem deles que querem adquirir até riquezas mal adquiridas. É onde Jesus disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí foi um dos que se aproximou a Jesus se oferecendo. Teve um que Jesus chamou, convidou ele para seguir. Vem e segue-me. O rapaz disse: Senhor, permita-me primeiro enterrar o meu pai, sepultar o meu pai. Aí é onde Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Dê prioridade ao reino de Deus, vem pregar a palavra, vem pregar o reino de Deus, vem ser pescadores de homens, como ele disse aos discípulos, lá na pescaria. Ele disse: a partir de agora vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês vão ser agora pescadores de homens, pescadores de alma, através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra poderosa do Senhor, nosso Deus. Então, meus irmãos, quando ele diz: aquele que amar mais seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tanto esse aqui, que Jesus chamou, como mais um terceiro que se ofereceu para seguir a Jesus, mas também disse: eu te sigo, Senhor, mas me permita me despedir do meu povo primeiro, da minha família. Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ou seja, o que é que Jesus quis dizer com isso? Ora, se eu estou lhe chamando, me dê prioridade, não dê prioridade aos seus, como ele mandou a gente amar ao nosso próximo, mandou a gente honrar nosso pai e nossa mãe, mas ele disse: aquele que amar seu pai, sua mãe, seus familiares, seus irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Ele mandou sim a gente honrar a nossa família, mas em prioridade o amor a Deus acima de tudo. E o rapaz aqui estava dando prioridade aos seus familiares. Deixa primeiro eu sepultar meu pai. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vem para a vida, vem pregar o Evangelho, vem pregar o reino de Deus, vem dar prioridade ao reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. É este o conselho que Jesus dá em outras partes da Bíblia Sagrada, em outras partes da palavra de Deus que se encontra nas Escrituras. O terceiro, da mesma forma, quer dar prioridade aos seus familiares. Jesus cita o exemplo de uma pessoa que vai pegar no arado. O arado era aquele equipamento que cultivava as terras para o plantio ou limpava o mato, mas tinha que ter muita atenção, ele tinha que estar concentrado, olhando para frente, para que não atingisse a lavoura do lado esquerdo nem do lado direito, porque a intenção daquele que põe a mão no arado é limpar o mato e deixar a lavoura em perfeitas condições. Então, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quem põe a mão no arado e olha para trás está sujeito a atingir a lavoura. Então, quem entra na obra de Jesus não pode mais estar dando prioridade a outras coisas. É primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Primeiramente o amar a Deus sobre todas as coisas, para depois o segundo mandamento ser amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ora, irmãos, a gente tem que se amar a nós mesmos, mas para amar o nosso irmão, a gente tem que amar primeiro a gente, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas quando se fala do amor de Deus e o ser humano, a gente tem que dar prioridade ao amor de Deus, até a nós mesmos. Disse Jesus, verdade é, aquele que vim para a obra, aquele que não assumir a sua cruz, não é digno de mim. Quem assumir a sua cruz tem que dar conta, tem que carregar a nossa cruz e tem que renunciar a nós mesmos também, por amor a Jesus. A gente tem que nos renunciar a nós mesmos,
por amor a Jesus, carregar a nossa cruz, como assim ele carregou por nós. Só que carregar a nossa cruz não é levar aquele madeiro, mas é carregar, é assumir todas as dificuldades que vêm. Assumir a nossa cruz é ser perseguido por causa do Evangelho e não desistir. É estar prontos para, como ele falou, bem-aventurados sois vós, para quando perseguidos, quando mentindo, aqueles que são do mundo disserem contra vós, vos rejeitares por amor de mim, bem-aventurados sois vós, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Então, nesse momento é onde a gente tem que renunciar a nós mesmos e assumir essa cruz, que são as perseguições que o mundo faz ao povo de Deus. Sujeitos somos até a sermos levados a tribunais, assim como o meu, como o seu mestre foi levado. Mas assim ainda não desistir, seguir em frente por amor a Jesus, por amor a Deus, em primeiro plano, a gente tem que servir ao nosso Pai, porque sem Deus nada somos. Com Deus nós tudo podemos, inclusive a salvação. O homem não pode se salvar, mas com Jesus tem salvação. Para a salvação do próprio homem, o homem não pode se salvar sozinho, porque ele está morto em seus pecados e delitos, na sua velha criatura, e morto não age. Morto não age, e a gente só pode sair da morte para a vida, ressuscitar, se a gente ouvir a voz do Mestre, se a gente ouvir a voz de Jesus, porque nós, quando na velha criatura, mortos estamos em nossos pecados e delitos. Mas quando a gente crê na palavra de Deus e somos chamados para a obra, a gente não pode mais estar olhando para trás. A gente não pode mais estar dando prioridade a familiares, mas primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E quando Jesus nos prega assim, ele prega com autoridade, pregava com autoridade, ficou registrado aqui na palavra de Deus com muita autoridade, porque ele deu vários exemplos sobre a obra de Deus, o qual ele deu prioridade. Logo quando criancinha, aos 12 anos de idade, eles foram para Jerusalém fazer um recenseamento, e lá os pais de Jesus, o pai adotivo José e Maria, sua mãe, eles foram com Jesus para o templo fazer o recenseamento. Mas quando vieram, Jesus fica no templo. E eles vieram perceber a falta de Jesus já no caminho. E voltaram agoniados, procurando. E chegou lá e disse ao Senhor Jesus: Filho, a mãe dele, Maria, disse: Filho, por que faz isso com a gente? Eis que eu e teu pai, é bom saber que o pai José não foi o pai que gerou, mas José, pai de Jesus, é adotivo, porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Jesus não foi gerado pela semente corrupta do homem, do ser humano, mas foi gerado pela semente santa do Espírito Santo, Jesus Cristo, ser humano. Após Jesus nascer, a palavra de Deus se faz carne em Jesus, e ele, quando começa a falar, a palavra de Deus está no mundo, cheio de graça e sabedoria, para nos dar esse ensinamento. E ficou registrado aqui na Bíblia, com a permissão de Deus, para a graça e o conhecimento do povo de Deus, assim a gente crescer, através da graça e do conhecimento, poder de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a prioridade. Quando chegou lá, a mãe de Jesus pergunta a ele: por que foi que fez isso com a gente? Ele diz: por que vocês me procuraram? Não sabia que eu tenho que estar na casa de meu pai, preocupado com as obras de meu pai? Ali estava Jesus no meio dos doutores, com 12 anos de idade, cheio de sabedoria, já pregando o reino de Deus, já pregando, interrogando e sendo interrogado, e eles impressionados, aqueles doutores da lei, impressionados com a sabedoria daquele menino, que apenas 12 anos, tão sábio era, sabedoria infinita, vinda do Pai, palavra de Deus, que ali estava em Jesus Cristo. Um outro exemplo grandioso que ele nos deixou foi naquele momento em que ele estava pregando para uma multidão, e chega seus familiares lá fora, e preocupados, querendo falar com ele. Um dos servos foi lá e disse a Jesus: Senhor, mestre, teu pai, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são meus familiares?
Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus familiares, são todos aqueles. Aí estendeu a mão para o povo que ali estava ouvindo, os discípulos e todos que estavam ouvindo a palavra, e disse: meus familiares são esses aqui, que ouvem e que obedecem a palavra de Deus. Mais uma vez ele nos dá o exemplo que a gente tem que dar prioridade ao reino de Deus, ainda que nossos familiares peçam e precisem, mas a obra de Deus é em primeiro plano. Quando ele disse aqui ao rapaz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. O outro disse: deixa eu ir me despedir de meus familiares. Ele disse: vem, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Se Deus te chama, vem do jeito que estás. Abandona do jeito que os pescadores, os discípulos lá abandonaram os barcos. Jesus te chamou, deixa, confia e vamos para a obra, porque é uma nova vida, é um trabalho específico que Deus assim concede através de sua misericórdia e graça para aqueles que Ele chama. E outra oportunidade que Ele nos dá para que a gente dê prioridade ao reino de Deus, obediência à palavra de Deus, Ele está pregando diante de uma multidão. Uma mulher se entusiasma com a sabedoria que ele prega, com a autoridade que ele pregava, porque Jesus, antes de pregar, ele vivia o que pregava, ou seja, ele dava um bom testemunho. Quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, é porque ele ama de verdade. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele nos amou tanto que chegava ao ponto de morrer de graça pelos salvos na cruz. E ainda diz: Pai, perdoai-vos porque não sabem o que faz. Perdoa até os teus inimigos por amor. Ali foi amor. Antes de dar o último suspiro, o seu mestre dá o grande exemplo quando ele diz: perdoe até os inimigos. Foi ali, aquele povo que ali cuspiram ele, que colocaram coroa de espinho, que tudo ali fizeram de mal com ele. Colocaram coroa de espinho, esbofetearam, cuspiram em sua face e levaram a ele à cruz. E ali, com toda a maldade, ele, antes de dar o último suspiro, olha para o Pai, intercede pelos malfeitores e diz: Pai, perdoai-vos porque não sabe o que faz. Por isso que Jesus pregava com autoridade e manda que a gente siga suas pisadas, siga o seu exemplo, de assim a gente fazer também. Pregar o Evangelho, viver primeiramente o Evangelho, viver em obediência à palavra, para poder a gente ter a autoridade com que pregue. Porque nós somos a semelhança do Senhor, do Mestre. O discípulo não pode ser mais do que o seu Mestre. Basta que o discípulo seja igual ao seu Mestre. Então aquela mulher que estava perante a multidão, viu aquela sabedoria de Jesus, e pensando até no dizer popular que estava abafando, disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que lhe amamentaram. Jesus, porém, disse: antes bem-aventurados são todos aqueles que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Porém, aqui foi um exemplo que ele deu a essas três pessoas. Uma que ele convidou e disse: deixa primeiro eu ir sepultar meu pai, querendo dar prioridade à sua família. O outro, com interesse em coisas terrenas, talvez em Jesus fazer algum benefício material para ele, diz: Senhor, eu te sigo para onde quer que o Senhor vá. Ele diz: olhe, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é com ganância que você me segue, não é com amor às riquezas terrenas, mas temos que seguir a Jesus por amor a Deus sobre todas as coisas. E sabendo nós que Deus tem coisas boas, nenhuma mente nunca teve possibilidade de pensar o que Deus tem de bom preparado para aqueles que amam. Então, meus irmãos,
aqui a vida terrena nada vale. Prioridade, quando ele diz que a gente dê prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Honrem a família de vocês, mas entre a família de vocês e Deus, Deus em primeiro plano, como Jesus deu exemplo aqui, quando a mãe e os irmãos dele foram procurar ele lá fora. Você já pensou, meu querido irmão, se Jesus tivesse deixado a obra, tivesse deixado o pessoal lá e fosse receber a mãe e os irmãos dele lá fora, tinha ido dar prioridade aos familiares dele. Jesus não ia ter condições de dizer que a gente dê prioridade à obra de Deus. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe mais do que a ele não é digno dele. Então, primeiramente, do jeito que Jesus foi, nós temos que ser também, porque ele é o nosso cabeça, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso tudo de bom. Então, meus irmãos, por interesse à obra, interesse às coisas terrenas, não. A gente vem sabendo que o nosso Deus tem coisas boas que nenhuma mente nunca conseguiu imaginar. As coisas que Deus tem para aqueles que o amam, preparadas para aquele que ama no dia da segunda vinda de Cristo após a ressurreição, para viver eternamente no gozo eterno. É bem melhor do que aqui. Aqui, tudo que tem aqui, o ladrão rouba, a traça corrói. Mas na glória, aquilo que você investir em primeiro plano no reino de Deus, está nas mãos de Deus, está bem guardado. E eu quero dizer também mais uma vez, prioridade, nem a nós mesmos. A gente tem que amar a nós e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas concernente ao amor de Jesus, até nós mesmos, a gente tem que nos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e trabalhar na obra, por amor a Deus acima de tudo, buscar a Deus em primeiro plano, o reino de Deus e sua justiça. E assim o próprio Deus se encarrega de nos abençoar. Então, meus queridos irmãos, até aqui que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe a mim, abençoe meus familiares e abençoe também todos vocês e os familiares de todos vocês também. Meu amado, meu querido ouvinte desse canal. Jesus comigo e Jesus com todos vocês também. Para a honra e glória do Pai, as bênçãos de Deus estejam conosco, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.